meninas agora escreveu que só conseguiu ter acesso à aula agora. Não tem problema. As aulas vão ficar todas gravadas e durante o semestre inteiro, enquanto este módulo estiver acontecendo, vocês vão poder assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? Isso é ótimo, porque a gente sabe que quando você assiste uma aula presencial, se o que você conseguiu entender, tudo bem. Se você não conseguiu, dançou, né? Então, com isso, a gente facilita a vida de vocês, tá? Então, se você perdeu uma parte, não tem problema. No final da aula, como eu falei, eu vou explicar para todo mundo um pouquinho de como é que isso tudo vai funcionar. E à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês têm o suporte, que vocês podem mandar suas perguntas, né, suas dúvidas, e também a Secretaria de Cursos, que aí a gente vai pelo próprio programa, pelo próprio sistema, a gente vai orientando vocês o que deve fazer, tá? O começo, sempre que a gente começa uma coisa nova é complicado, né? Sempre que a gente muda de um caminho para outro, a gente sofre um pouco. Então, acho que agora vocês vão começar a sentir um pouco a diferença de ter aula ao vivo e ter aula à distância, tá? Então, o que a gente sabe? Que o examinador, que é o responsável por todas essas avaliações, né, pela avaliação ontológica, ele tem que ser capaz de responder algumas questões. Quando você termina o teu exame, quando você acabou de atender um paciente, você tem que ser capaz de dizer, o resultado do exame que eu fiz é válido? Eu posso acreditar no que eu fiz? Ele espelha aquilo que o paciente é, a dificuldade que ele tem, o problema que ele tem, eu consigo ver isso, né? Ou existem limitações para a minha interpretação dos resultados do teste? Porque, sei lá, porque o equipamento estava com defeito, porque a minha cabine tem barulho, ou porque o meu paciente é um paciente difícil, porque o paciente estava com sono, porque estava cansado, porque ele é muito agitado, ou porque ele tem um déficit intelectual. Então, quais são essas limitações que eu tenho, né? Porque eu que recebo o exame, eu não tenho a visão que você tem quando você está trabalhando com o paciente. Então, é muito importante que a gente também diga um pouco como é esse paciente, quem é esse paciente, né? Para que a gente não deixe de ressaltar, de enfatizar situações que muitas vezes para o psiquiatra, para o neurologista, para o geriatra, são importantes para fazer um diagnóstico diferencial. Porque às vezes tem uma queixa da família, às vezes eu estou falando que o paciente tem um problema, mas quando eu vou analisar, só eu estou vendo isso, né? Agora, se vem mais relatos de outros profissionais por qual esse paciente está passando, estão chamando atenção e dizendo as mesmas coisas, é importante que eu chame atenção, que eu relate isso, para que os outros também possam usar. E, ao mesmo tempo, quando eu sei que eu tenho todas essas questões, né, relacionadas a essas limitações, o que eu fiz, eu, fonoaudiólogo, fiz para controlar os possíveis focos ou pontos de erro que eu teria no meu exame, tá? Então, a perda auditiva que eu encontrei explica o comportamento desse paciente. Nós estamos tendo aqui em São Paulo, não sei vocês, na cidade de vocês, um número razoável de pessoas que descobriram que se elas são surdas, elas têm direito ao transporte gratuito, um cartão de transporte gratuito, né? Então, o que elas fazem? Elas vêm fazer audiometria fingindo que são surdas profundas. Então, você encontra um paciente que tem uma voz normal, tem uma fala normal, tem linguagem normal, ele não tem nenhuma degeneração articulatória, ele não tem nenhuma alteração articulatória na hora de falar, a voz dele tem um timbre igual de qualquer outra pessoa, mas quando você vai fazer audiometria, ela não responde para nada. Você põe 110 dB e ele nada. Você põe tudo que você quiser do audiômetro e ele não responde absolutamente nada. E quando você vai fazer uma pesquisa de reflexo acústico, você encontra as respostas em 90 dB.
Então, esse número de pessoas que está simulando uma perda de audição tem aumentado. Antes, a gente tinha aquele que trabalhava numa empresa e que, para adquirir uma indenização, ele simulava uma perda de audição. Hoje, a gente tem um outro grupo, tá? Eu mesma já atendi uns 3 ou 4 que tinham esse quadro, tanto na clínica como fora da clínica. Então, não é tão pouco frequente. O que era de encontrar, assim, uma vez ou outra, um simulador, começou a aparecer com mais frequência esse tipo de situação. Que outros testes audiológicos eu acho que eu precisaria fazer neste paciente, né? Eu que tenho que saber isso. A avaliação audiológica básica é uma audiometria tonal, uma logoaudiometria e imitância. Mas o que eu posso fazer mais, né? O que eu posso fazer além disso? Eu posso fazer um supraliminar, eu posso fazer umas emissões acústicas, um DERA, um potencial elétrico de longa latência. O que eu posso fazer? Processamento auditivo, um teste vestibular. O que a gente tem que fazer para melhorar o diagnóstico desse caso, né? Quais são as implicações sociais, educacionais e profissionais deste sujeito que tem esta perda auditiva, tá? Nós vamos ver, quando a gente discutir laudo audiológico, existe hoje uma classificação que se chama CIF, que é a classificação da funcionalidade. Qual é a implicação que aquele quadro, que aquele problema de audição tem na vida social e na vida profissional dessa pessoa? E aí, em cima disso, é que a gente vai poder determinar que tipo de trabalho, de atendimento ele precisa. Quais são os procedimentos de reabilitação que são viáveis para esse caso? Tá? Dá para pôr aparelho? Precisa de aparelho? Que tipo de aparelho ele precisa? Será que é um aparelho comum, tradicional, ou é um implante coclear, ou é uma prótese implantada? Então, a gente precisa, a partir de todo esse conhecimento, né, e sabendo quem é o paciente e como ele se caracteriza, determinar o que a gente vai fazer com ele. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ser responsável por reduzir as fontes de variabilidade que ocorrem na situação de teste, tá? Vocês vão poder observar ao longo do curso, né, que a aula vai funcionar sempre dessa maneira. Hoje, está todo mundo quietinho e ninguém me pergunta nada. Eu quero só ver vocês de novo quando a gente for falar de mascaramento. Daí vira uma loucura, tá? Então, normalmente, na primeira, segunda aula, a gente passa por um processo de aprender a lidar com o EAD, né? Então, fiquem sossegadas, porque funciona bem, é muito legal, e a gente tem uma oportunidade de trabalhar junto, mesmo não estando uma do lado da outra, tá? Então, a gente vai estar, vamos dizer assim, não lado a lado fisicamente, mas lado a lado pela internet, né? Eu vou estar com vocês e vocês estão aqui comigo. A gente fica morrendo de curiosidade de ver a carinha de cada um de vocês, né? Mas vocês estão me vendo, mas eu não posso ver todo mundo. Quando vocês vêm para São Paulo, quando a gente fizer a prática, daí a gente tem a chance de trocar ideias e se abraçar pessoalmente, que é uma coisa muito legal, muito gostosa. Mas é uma oportunidade maravilhosa essa da gente poder estudar sem precisar sair de casa, né? É uma vantagem muito grande, a gente poder aprender sem precisar se locomover. Então, voltando, esta é uma das questões que, para mim, mais me incomoda. O fonoaudiólogo, né, ser o sujeito responsável pela possibilidade de se reduzir as inúmeras, e são muitas mesmo, pontos de variabilidade que acontecem numa situação de exame, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar que nós somos os responsáveis pelos erros que acontecem no exame. Não é ninguém mais, não é o vizinho,
Não é o médico, não é ninguém. É você, fonoaudiólogo. É você que assume o papel de examinador. Então, você que tem que controlar tudo que acontece durante o teste, tá? Então, para que você possa fazer isso de uma forma eficiente, a gente precisa conhecer quais são as fontes de variabilidade que podem acontecer numa situação de teste, tá? Então, quais são essas fontes? A primeira delas, e uma das mais importantes que a gente tem, é a própria sala do exame, né? A sala que você está usando, ela tem um controle do ruído, da temperatura, do ponto de vista da acústica, ela tem reverberação, ela foi calibrada, quer dizer, se mediu o nível de ruído que ela tem dentro dela, porque esses fatores, a gente vai ver daqui para frente, são extremamente importantes e interferem de uma forma muito grave na realização dos exames, tá? Então, o que é uma sala de exame? O que é uma cabine acústica? Ela é definida pela ANSI. O que é a ANSI? A ANSI é a Associação Americana de Padrões. Como a gente tem a BNT no Brasil, tem a ANSI nos Estados Unidos. Ela é definida como qualquer espaço fechado que é usado para testes de audição. Em geral, essas salas são salas pré-fabricadas, com paredes simples ou duplas, e são conhecidas como cabine audiométrica, tá? Então, vocês têm aqui uma cabine audiométrica, tá? A ANSI, em 1960, ela determinou que você tem que medir esse nível de ruído para poder assegurar que quando você vai fazer uma audiometria de alguém que tem um limiar de 0 dB, você consiga ter um limiar de 0 dB, LA, tá? Então, o princípio do nível de ruído interno de uma cabine é esse. Eu tenho um limiar de 0. Se eu fizer audiometria nessa cabine, eu tenho que conseguir um 0 de dBNA. Caso contrário, o que pode acontecer? Eu vou ter uma perda auditiva que não é verdadeira, que ela é causada pelo ruído de fundo que está na sala, que, entre aspas, é um mascaramento, tá? Ele vai produzir o mesmo efeito que um mascaramento. Se eu tenho uma sala muito ruidosa, eu tenho um risco grave de ter um exame errado, tá? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o nível de ruído da sala de exames que eu uso na clínica. O ISO, que é o padrão internacional de padrões, né? A Organização Internacional de Padrões, ela também tem uma norma, né? Que é a ISO 8253-1 de 1989, em que ela estabelece quais são os requisitos e os procedimentos necessários para você fazer audiometria tonal. E ela define quais são os níveis máximos de pressão sonora permitidos nesse ambiente, para que a gente possa conseguir fazer uma audiometria com fones e com vibradores, tá? Então, existe uma norma internacional. A gente tem um grupo de trabalho no Conselho que faz a tradução dessas normas todas, para que depois elas possam ser visualizadas e anexadas na ABNT. A partir daí, então, a gente teria uma norma brasileira, né, uma norma técnica brasileira para a cabine acústica, como é que ela deve ser. O Conselho Federal de Fonoaudiologia tem uma resolução, que é a resolução 364/09, que estabelece quais são os níveis de ruído ambiental que podem ser permitidos para que você possa fazer uma avaliação audiológica e que possa cumprir o que é determinado na NR7, que é uma norma regulamentadora que cuida da questão da saúde do trabalhador. Então, o Conselho Federal tem uma norma para isso, uma resolução, e que a gente tem que seguir, tá? Não adianta a gente querer se rebelar, que eu não concordo, eu não gosto, eu não quero, mas
O que o Conselho Federal determina é aquilo que nós temos que fazer, porque nós somos regidos por essa instituição, por esse órgão, né? Aqui, ó, é uma mostra, né, uma demonstração dos dos valores mínimos de ruído, desculpe, valores máximos de ruído que podem ser aceitos dentro de uma cabine acústica. Então, se eu estou fazendo uma audiometria em campo sonoro, o que é o campo sonoro? Quando eu estou fazendo com as caixas de alto-falante, ou seja, seria um campo livre, né? Essa palavra campo livre não é o correto do ponto de vista da acústica, o correto é campo sonoro. O que eu teria? Eu teria que ter estes níveis de ruído interno máximos dentro da cabine. Por quê? Porque lembra que eu falei que a ANSI determina qual é o máximo de ruído permitido para que eu coloque um sujeito que tem audição zerada, audição normal, que ele consiga ter um limiar auditivo de 0. Tá? Quando eu vou trabalhar com fones, os fones supraorais, os fones convencionais que nós estamos usando, eu vou usar estes outros valores de referência. Quando esses ruídos estão acima desses valores, a gente vai ter um risco de apresentar na audiometria das pessoas normais uma alteração de limiar, que não é verdadeira, tá? Então, o grande problema é a gente comparar resultados de exames que são feitos em cabines diferentes. Qual é a garantia que eu tenho que a cabine A da minha clínica está calibrada? E qual é a garantia que eu tenho de que a cabine B, onde o sujeito fez o terceiro exame dele, foi calibrada? Para eu garantir essa informação, o conselho determina que as cabines precisavam ser calibradas, elas precisam ser medidas, elas precisam passar por uma avaliação, né? Inicialmente era posto que tinha que ser todos os anos, mas eu acho que esse todos os anos deveria ser ainda obrigatório para as cabines que são portáteis, as cabines que são montadas e desmontadas inúmeras vezes. Mas é importantíssimo que a gente meça esses valores para determinar quais são as fontes de vazamento de som, ou seja, por onde é que está entrando barulho, né? Por onde é que o som está chegando dentro da cabine e que pode comprometer o resultado do meu exame final, tá? Então, aqui eu tenho os valores máximos permitidos para caixa acústica e para fone de ouvido. Então, a cabine, ela tem que ser vedada, tá? Então, quando eu for estabelecer o local da clínica onde eu vou colocar a minha cabine, eu tenho que olhar se os ruídos que eu tenho em volta não são perigosos ou não vão ter risco de ser transmitidos para dentro da cabine. Eu também tenho que evitar salas onde estejam próximas de corredores ou de muita passagem de gente que passa conversando, falando, e que pode gerar ruído também e entrar para dentro do prédio. Situações, por exemplo, eu me lembro que a gente teve uma vez um estágio, que era num posto de saúde, e a nossa sala tinha uma janela enorme atrás, um vitrô grande atrás, da onde estava a cabine acústica. E atrás desse vitrô era o estacionamento dos pacientes que buscavam a clínica, que vinham lá para fazer o atendimento nesse posto. E era um horror, porque a sala você tinha que ficar com ela fechada o máximo possível e pedir para as pessoas que chegavam para não ligar o motor do carro, para não deixar o carro funcionando ali daquele lado, porque o ruído entrava todo e a cabine não dava conta de suprir a vedação acústica que ela tinha que fazer. Eu me lembro de uma vez, um senhor que chegou com um carro muito velho, e o carro dele estava com um problema mecânico bem sério, então ele deixou o carro virado, com o capô aberto, o motor para dentro da janela, né, da nossa sala, e ainda de vez em quando ele ia lá, acelerava, até para deixar o carro com certeza de que ele ia funcionar, porque se ele desligasse, o carro não pegava. Então, para evitar tudo isso, a gente tem que selecionar o local onde essa cabine vai ser instalada.
Então, muitas vezes, a gente chega numa empresa ou numa clínica para trabalhar e já está tudo feito. Então, é uma clínica multidisciplinar. Tem dentista, tem médico, tem psicólogo, tem pedagogo, tem fonoaudiólogo, tem todo mundo trabalhando lá. E eles colocam a gente para trabalhar numa sala que fica do lado do compressor do dentista. E esse compressor, toda vez que o dentista atende alguém, ele liga e faz um barulhão. Então, a gente precisa começar a pensar, quando vai se montar um serviço, onde é o melhor lugar para a gente. A gente, normalmente, eu gosto muito de estar no fundo da clínica, porque aí, quando você está lá atrás, o ruído sempre é menor, né? A não ser que tenha estacionamento do lado, né? Evitar, como eu falei aqui, ó, proximidade com janelas, portas, salas de máquinas, porque tudo isso interfere no resultado do nosso exame e vai contribuir para ter ruído dentro da cabine. Outras fontes de variabilidade estão relacionadas ao fato da gente não fazer essa avaliação dos níveis de pressão sonora, né? Então, a gente tem, pelo conselho, uma recomendação. É importante que a gente também selecione a empresa que vai fazer essa medição dentre as empresas que estão nessa rede brasileira de calibração, né, que vocês estão vendo aqui. E essa rede brasileira, ela certifica que os equipamentos que as pessoas usam, os técnicos usam para fazer as medições, que esses equipamentos foram devidamente analisados, creditados e medidos, avaliados pelo Inmetro. Então, é uma questão que garante que o meu exame vai dar certo, né? Eu estou controlando um risco de erro, tá? A outra questão é que a vigilância sanitária, né, a Anvisa, ela tem uma resolução, que é a RDC número 50, que estabelece que uma cabine audiométrica tenha no mínimo 1,40 m quadrados, 1,4 metros quadrados, e que a sala do exame tem que ter no mínimo 4 metros quadrados. Uma sala de 1,4 é uma cabine muito pequena, porque é uma salinha de 70 por 70. Para você atender adultos que não tenham muitos problemas, como, por exemplo, numa empresa, você vai fazer audiometria no programa de saúde do trabalhador, tudo bem. Mas para você trabalhar numa clínica, onde você vai trabalhar com pessoas que às vezes têm que entrar acompanhadas, ou crianças, ou adolescentes, é uma sala muito pequenininha. Né? O ideal é que seja uma sala, seja um retângulo, né? Que tenha, por exemplo, sei lá, 1 metro de profundidade por 1,5 m de largura. Então, é uma sala confortável, que pode sentar 2 pessoas lá dentro, e não fica um ambiente extremamente apertado, né? E uma sala onde você fica, né? Eu fui visitar uma vez a FONAC, na Suíça, e eles levaram a gente para conhecer um hospital de fazer a avaliação audiológica lá na cidade. Era uma sala enorme de exame, a sala era acústica, então você não tinha uma cabine dentro de uma sala, mas era uma sala toda tratada, o que é muito bom, né? Porque facilita muitos tipos de avaliação. Qual é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil? É o fato da gente não fazer logoaudiometria gravada, a gente faz logoaudiometria à viva voz. E numa sala sem cabine, isso é difícil. Então, a gente também precisa começar a mudar, né? E começar a fazer os exames da forma como é a recomendação internacional, que é fazer fala gravada e não fala a viva voz, tá? Deixa eu ver aqui. Você queria ter esses anos de experiência, Camila? Só são 40, por isso que eu tenho essa experiência, viu? Não é de graça, não, tá? Mas a gente vai aprendendo, isso é muito bom. A gente tem que, a grande vantagem é você ter vontade de aprender. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que o que garante, o que me mantém assim, muito confiante do que pode ser a fonoaudiologia sempre,
é o fato de ter tanta gente com vontade de aprender, né? Com vontade de se esforçar, né? E isso é muito legal, tá? Aqui vocês estão vendo alguns modelos de cabines e eu vou chamar atenção para uma questão que me incomoda muito, é que a gente manda fazer cabines, essas cabines que são pré-fabricadas pelas empresas aí de oficina, né, de engenharia e tal, e eles entram para a gente, eles entregam uma cabine onde nesta região tem um buraco, né? E por esse buraco vão passar os cabos do audiômetro, né, que vão dos fones, dos vibradores, do microfone, do controle, tudo lá dentro. Como se o fato de eu fazer uma cabine toda vedada, toda fechadinha, né, mas deixar esse buraco que está marcado aqui pela estrela, e esse buraco não ser uma fonte de entrada de ruído, tá? Então, a gente precisa lembrar que não adianta a gente fazer uma represa para segurar a água se a gente faz um buraco na represa, porque aí a água sai, tá? A mesma coisa acontece aqui nas cabines. Se eu tenho uma cabine hiper bem feita, bem vedada, ótima, mas eu tenho um buraco por onde eu passo os cabos, depois eu encho esse buraco com espuma, essa espuma não me dá a garantia de que eu estou tendo a vedação necessária, principalmente para os sons graves, que são os sons mais difíceis de serem controlados, tá? Porque eles passam por qualquer buraquinho, é que nem luz e que nem água. Se tiver uma fresta, a água escapa. Se tiver uma fresta, o som passa, né? Tanto para dentro da cabine, como de dentro da cabine para fora. Aqui é um modelo que vocês estão vendo, isso aqui é dos Estados Unidos, né? Um serviço de testes de audição que tem uma cabine portátil. Eles estão num trailer, e aí ele vai para os lugares, por exemplo, vai na fábrica, vai na empresa, vai para cidades pequenininhas, onde não tem serviço, e leva a cabine acústica acoplada. Aqui é um modelo de cabine que quando eu vi isso num congresso da Academia Americana, eu tinha vontade de, se pudesse, pôr dentro da mala e trazer para mim. É maravilhoso. Ela é uma cabine de canto, tá vendo? Vocês estão vendo aqui pelo desenho. Tem uma porta com vidro, o que faz o paciente se sentir confortável em relação ao ambiente fechado. Ela é climatizada, então lá dentro não é quente, tá? E ela é espaçosa, porque apesar de ser meio triangular aqui, ela ocupa bem o espaço e ela permite que a gente faça até audiometria infantil numa boa, sem problema. E vocês estão vendo que aqui, nessa figura, aparece uma interface entre onde eu vou colocar os cabos do meu audiômetro. Eu acoplo, eu conecto todos os cabos aqui. Fone, vibrador, microfone, caixa acústica, tudo eu conecto nesse lado. E lá dentro da cabine, vocês vão ver que eu tenho a outra face dessa mesma caixa que permite que eu conecte o fone do paciente, o vibrador ósseo, o microfone, todos os controles dos comandos que eu vou ter aqui dentro. Isso faz com que, primeiro, eu não tenha esse buraco que faz a passagem direta, né? Eu economizo em cabos, porque o cabo acaba sendo mais curto, o paciente tem mais possibilidade de se movimentar, porque fica mais longo, né? E eu tenho uma garantia de que eu estou controlando uma das fontes de variabilidade de erro, que é a entrada de ruído na cabine acústica, tá? Aqui vocês estão vendo, dá para visualizar direitinho, né? Como é aqui, ó, tá? Aqui dá para vocês visualizarem direitinho como é uma cabine correta, tá? Então, você tem aqui qual a especificação, Lívia? Essas daqui são todas as cabines que eu vi nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, todas trabalham com buraco, tá? Aqui a gente tenta conversar e explicar e falar com o pessoal das empresas, mas eles são bastante teimosos nesse sentido, tá?
mas a gente tem que exigir dele. Eu, quando comprei o meu primeiro audiômetro, né, que eu mostrei lá, aquele Amplide, quem fez a minha cabine era um alemão que era do Rio de Janeiro, que vendia aquela marca de equipamento. E quando ele veio fazer a minha cabine, ele que montou tudo, a minha cabine tinha essas interfaces, eu tinha esses painéis que permitiam a conexão do audiômetro. Então, eu tenho uma conexão do audiômetro para cá, e lá dentro da cabine eu tenho uma outra placa que permite que eu coloque o fone e o vibrador ósseo. Isso é muito bom. Primeiro, por vários motivos. Se vocês observarem nessa cabine branca, os painéis, o painel aqui mostra entradas totalmente diferentes. Porque o que acontece? Quando eu trabalho com eletricidade, com cabos, como são os fios do audiômetro, o fio do fone, do vibrador ósseo, do microfone, nesse momento, esse equipamento, ele é uma fonte de energia elétrica, ele está conduzindo energia elétrica. Toda fonte de energia elétrica gera em torno dela um campo magnético. Então, se eu tiver dois cabos conectados um no outro, assim, se eu tiver um próximo do outro, este aqui, ele vai gerar um campo magnético que pode ser lido por este aqui. E a mesma coisa acontece deste aqui para este. Então, qual é o risco? É a gente ter um barulho ou no fone do paciente ou no fone que a gente está ouvindo e fazendo monitoramento. Então, é muito comum a gente ouvir constante no equipamento. E quando a gente ouve este barulho constante, ele pode ser uma fonte de interferência para o paciente. Quando eu tenho a possibilidade de apresentar esta situação aqui, né, o que vai acontecer? Pelo fato de ter espaço entre os cabos, um não vai fazer interferência no outro, tá? E vai, então, ter uma transmissão melhor do sinal. Então, aqui vocês estão vendo um modelo, ó, tá? Eu tenho um equipamento, né? Sai do audiômetro um cabo, vem para essa interface. Lá dentro da cabine eu tenho a outra interface que vai para o ouvido do paciente, tá? Se eu faço isso direto para cá, eu corro o risco, esse aqui é um outro modelo que eles estão usando, né? Que usa um audiômetro no equipamento, no software, então, teoricamente facilitaria, mas ele tem um cabo longo que passa por dentro de uma caixa, né, de uma interface, e nessa caixa ele vai para uma outra interface lá dentro, onde estão conectados os fones. Ele diminui o número de cabos que saem daqui, mas ele não elimina a necessidade de um isolamento das entradas dos fones que estão lá dentro da cabine acústica, tá? É só uma outra maneira de fazer. Esta é uma cabine anecoica. O que significa uma cabine anecoica? Aqui dentro tem 0 dB de ruído. 0 dB, nível de pressão sonora. É impossível a gente ficar muito tempo aqui dentro. A gente tem até zumbido de tanto quando a gente fica aqui dentro. Você tem uma ideia? Olha a profundidade que tem essas... Deixa eu marcar aqui. Olha a profundidade que tem esse pedaço de espuma aqui. Ela tem mais ou menos meio metro de profundidade, cada entrada dessas que vocês encontram aqui, tá? A porta dela tem mais ou menos meio metro de espessura. E aqui, o piso, ele é elevado, vocês estão vendo? Aqui embaixo está forrado com material, aqui. E aqui tem uma pessoa que está como se estivesse suspensa dentro da sala. Essas cabines são usadas nas empresas de aparelho para fazer medição dos aparelhos auditivos. Elas são basicamente cabines para experiências. A gente não usa uma cabine dessa para fazer exame audiológico. Aqui, a gente tem no Brasil
uma pessoa que eu conheço que trabalha que faz essa interface, tá? Aqui no Brasil existe uma cabine, existe sim nas faculdades onde tem curso de física, eu sei que aqui na USP tem uma, no curso de física acústica, eles trabalham com essas cabines. E o Inmetro também deve ter, porque o Inmetro faz a regulação das medidas de tudo, né, da metrologia, então provavelmente lá dentro também deve ter. Esse material aqui, que eu estou mostrando para vocês, que está nesse slide, ele é construído, ele é feito por uma pessoa, que é o Orlando, trabalha lá em Bauru até. E aí ele mostra, ele está vendo aqui, ó, isso aqui é a parte de trás do odiômetro, e com os cabos saindo, né? Os cabos são todos coloridos, que aí você não tem como errar, de colocar um lugar errado do outro. Esta aqui, esse material, ele é conectado nessa caixa, que é uma caixa de interface, vai ficar, estes cabos vêm para o audiômetro, e nesta face aqui, você vai conectar dentro da cabine os fones de ouvido, o vibrador ósseo. Então, o ideal é hoje fazer desta maneira, é usar este tipo de recurso para a gente evitar a questão da contaminação de som entre os cabos que estão conectados uns próximos um do outro e, ao mesmo tempo, evitar o vazamento de som pelo buraco da cabine. Tá? Basicamente, todo audiômetro tem essas mesmas características. Ele tem um seletor de intensidade, um seletor de frequência, um seletor de ruído. Tá? Um display, uma tela onde a gente vê qual a intensidade que está sendo dada, um display onde a gente vê qual a frequência que está sendo examinada e se esse mascaramento está ligado ou desligado. Tá? Vamos pensar que esse aqui é um rudimento do que é hoje um equipamento. Né? Todo audiômetro também tem um seletor de saída, ou seja, de qual é o que você vai fazer agora? Eu vou apresentar som no ouvido direito, no ouvido esquerdo ou na via óssea. Tem um seletor também que permite eu estimular um som pulsátil, contínuo, ou que tipo de estímulo eu vou dar, um seletor que liga e desliga o equipamento e um interruptor de sinal, uma chave onde eu tenho um interruptor de sinal. Tá? Basicamente todos dessa maneira. O que a gente tem hoje é uma sofisticação enorme, com equipamentos todos praticamente digitalizados. Né? 99% hoje trabalha com programas e com software. A ANSI, ela, em 1996, ela classificou os audiômetros de acordo com os tipos de exames e de possibilidades de exame que eles poderiam fazer. Então, a gente tem audiômetro tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tem audiômetro do tipo HS e audiômetro do tipo A, B e C. Na verdade, essa classificação, a gente quase não vê. Você não vê, na hora que você compra o equipamento, a especificação de que tipo de equipamento ele é. Tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, o audiômetro tipo 1, ele permite uma avaliação diagnóstica profunda. Por exemplo, o AC40 é o tipo 1, porque ele me permite fazer tonal, fazer logo, fazer supraliminar, fazer processamento auditivo, permite que eu manipule algumas características acústicas, permite que eu faça alta frequência. Então, ele é um audiômetro completíssimo, né? É um senhor equipamento. Já existem outros tipos de equipamento que são usados só para fazer exame de triagem. Então, um audiômetro de um canal, eles são básicos. Se eu precisar fazer mais alguma avaliação diferente, eu não vou ter condição de fazer, porque o equipamento não vai me permitir, tá? Tem audiômetro que é só de alta frequência. Se eu tenho um tipo 1, ele já absorve isso. Eu tenho audiômetros que só fazem logo audiometria. Hoje já não existe mais isso. Eu me lembro quando eu estava ainda na Santa Casa, chegou um equipamento que era uma mesa enorme,
Era todo escrito em polonês, que ninguém falava nada, era um logo audiômetro, né? A gente brinca que foi um elefante branco, porque a gente não sabia mexer com ele, não tinha nem treinamento, nem experiência para tudo isso, e estava em outra língua que a gente também não conhecia absolutamente nada. Então, o equipamento ficou lá um tempão e ninguém usava porque não sabia o que fazer com aquele equipamento. Quais são as questões que a gente tem em relação aos equipamentos? A gente tem que lembrar que, dependendo do seu equipamento, é tipo 1 ou tipo 4, o que vai mudar? Vai mudar a saída máxima. Então, se você trabalha com um audiômetro que é tipo 1, em geral, ele te permite que nas frequências de 500 a 4.000, você faça um aumento de 10 dB e você consiga apresentar no fone 120 dB. Mas se você trabalha com um audiômetro que é do tipo 4, que é um audiômetro básico, ele não permite que você faça nada disso. Então, você vai ter uma limitação, tanto na via aérea quanto na via óssea. E quando você anota o resultado do exame do seu paciente no gráfico, tem que ficar claro qual foi o limite de saída que você tinha no equipamento que você trabalhava. Então, todos os audiômetros não são iguais. E a gente precisa mostrar no nosso exame qual o equipamento que a gente está usando. Então, vamos supor que eu fui fazer triagem auditiva numa empresa. Fui lá fazer a saúde ocupacional. O audiômetro que tem na empresa é um audiômetro só para triagem. Ele só faz aérea, faz óssea e aí, mal faz uma pesquisa do SRT. O que acontece com isso? Eu posso, de repente, ter um sujeito que tem uma perda profunda bilateral, ou tem uma perda de 70 dB bilateral. E a saída máxima do meu equipamento é 60. Eu vou anotar no meu exame que em 60 dB eu não obtive resposta. Tá? Então, a gente tem que lembrar que eu vou anotar no gráfico aquilo que o equipamento que eu estou usando permite medir. Eu pego esse sujeito, levo para a clínica, faço uma audiometria no equipamento como o AC40. O que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade de examinar esse sujeito, examinar a audição dele, até 120 dB. Então, se ele respondeu em 80, eu vou marcar em 80. Mas isso não significa que o exame que foi feito lá na saúde ocupacional, com o audiômetro que era pequeno, limitado, estava errado. Isso significa que, naquele exame, o equipamento tinha um limite de saída e que quando eu cheguei no limite de saída, o meu paciente não respondeu. E que quando eu usei um audiômetro mais potente, que tem mais possibilidades, eu consegui, então, uma resposta adequada. Tá? Vamos parar mais um pouquinho. Agora a gente tem um intervalo maior, tá? Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos para vocês poderem tomar um lanche, descansar um pouco e a gente voltar, tá? Até já.